caros alunos. Estamos iniciando a aula número 4 sobre simbologia de desenhos mecânicos, infraestrutura elétrica e de tolerância. Na primeira parte, nós vamos tratar mais a parte de desenhos mecânicos e infraestrutura elétrica. Num segundo momento, nós vamos fazer a aula então de tolerância. Bom, essa aula vai ser muito mais informativa do que as demais. Vocês vão perceber que nós vamos passar muita interpretação de desenho. Então fiquem tranquilos, porque em termos de novas atividades ou novo tipo de desenho, isso não será cobrado nas avaliações, tanto presenciais como também na parte de questionário online. O que será cobrado é a interpretação, a sua capacidade de interpretar. E só para adiantar, a parte da atividade presencial, nós vamos tratar conceitos de aulas anteriores. Não que não haverá uma atividade presencial. Essa sim haverá, só que será tratado temas anteriores. Bom, vamos começar então com alguns exemplos de desenhos mecânicos. Aqui nós temos as representações dos diferentes tipos de furos. Observando esse desenho, a gente consegue observar as formas diferentes de furos que nós temos. Este é a representação do furo passante. Percebemos aqui que tem um diâmetro de 20 passante. E aqui temos o furo cego, diâmetro de 20, uma profundidade de 25. De onde vem esse tipo de conceito? O conceito é o seguinte: o furo passante é aquele furo que passa por toda a peça. O furo cego não, ele para em algum momento, ele não chega a atravessar a peça inteira, por isso ele é chamado de cego. Como assim cego? Imagine se você pudesse olhar através desse furo. Eu consigo enxergar o outro lado, porque ele é o quê? Ele é passante. Então você consegue enxergar o que está acontecendo do outro lado da peça. No caso de um furo cego, você não enxerga, ou seja, você fica cego. Eu creio que se você usar esse tipo de conceito, você não esquece mais a definição de furo passante e furo cego. Aqui nós temos um passante com um rebaixo. Repararam aqui um rebaixado? De até 20. Né? O rebaixado ele tem um diâmetro maior de 30 e o furo passante é no valor de 20. Por que a gente tem esse rebaixamento? Geralmente a gente faz isso para acomodar a cabeça de um parafuso, especialmente os parafusos do tipo sextavado interno. Esse conceito, né, de parafuso interno, sextavado e por aí vai, nós vamos aprender com mais detalhes na disciplina de elementos de máquina, que vai ser dado mais adiante no curso de automação industrial. Mas por hora eu gostaria que vocês aprendessem como que vocês interpretam o tipo de desenho, o tipo de furo. E aqui nós temos o furo chanfrado, muito tipo de cabeças, né, de parafuso chanfrado, por exemplo, como essa. O intuito é o quê? Você esconder a cabeça do parafuso, evitando qualquer tipo de acidente. É o mesmo caso daqui. Bom, mais alguns tipos de furo. Nós temos esse passante com spot faced, que é na verdade o quê? Um rebaixo muito pequenininho. Ó. Só isso aqui. Só para dar o quê? A acomodação do parafuso, evitar alguns escorregamentos e por aí vai. Aqui já é um passante mandrilado, ou seja, aqui nesse caso você pode colocar um parafuso de cabeça um pouco mais diferente, né, do que os anteriores. E por fim, aqui a representação do furo rosqueado. Repara o seguinte, que para fazer o furo rosqueado nós fazemos o quê? Traçamos o diâmetro principal, aqui no caso 25, né, M25, e passamos um tracejado, uma linha tracejada desse jeito, dupla. Quando nós colocamos essas duas linhas em paralelo, nós estamos indicando que há uma rosca no furo. Mais à frente nós vamos observar outros exemplos. Bom, outro elemento importante no desenho mecânico são os filetes e arredondamentos. Os filetes ocorrem geralmente nas dobras internas. Observe aqui o filete e o arredondamento nas arestas externas. Elas são muito úteis para que a gente evite algo chamado concentrador de tensão. Mas o que são concentradores de tensões? Vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina um lenhador aqui cortando essa árvore. O machado ele tem uma aresta extremamente o quê? Fina. E aí ele cria um canto vivo muito perigoso que consegue o quê? Abrir uma trinca na árvore. Então essa parte do machado que tem um canto vivo, ele poderia ser o quê? Amenizado através do arredondamento. Obviamente, no caso do machado, eu quero que haja o canto vivo. Mas dependendo de uma peça não é interessante, porque começa a ser o quê? Perigoso seu manuseio. E quando a gente observa a trinca que se abre aqui, nós temos o quê? É como se fosse o filete. Então, se a gente arredondar a trinca, a gente evita a propagação da trinca que pode derrubar a árvore. Por isso que é importante que a gente faça o quê? O arredondamento dessa parte interna também. Voltando no slide anterior, repare o seguinte, se aqui for agudo, não for arredondado,
a possibilidade de você quebrar essa peça dobrando nesse sentido é muito maior do que se tivesse o filete. Bom, olhando para este desenho, a gente percebe outra coisa interessante em relação ao filete e o arredondamento. Repare que o filete é como se fosse um arco de circunferência aqui, ó, reparado? Cujo centro do raio está onde? Fora da peça. O arredondamento, o que acontece? A curva tem o raio dentro da peça. Então, com isso, a gente consegue visualizar de forma clara a diferença entre filete e arredondamento. Bom, aqui nós temos representações de desenho mecânico de porcas. Lembrando que, olha, nós não vamos aprender a desenhar. Nós estamos só aprendendo a interpretar e reconhecer o porca normal, de encosto plano e de verdugo. Bom, aqui novamente a gente já comentou isso anteriormente na representação de rosca. Aqui é bem claro nessa primeira linha que é uma rosca. Aqui já não é tão claro, mas estou usando o quê? O conceito de linhas paralelas. Quando eu faço isso, eu já subentendo que é o quê? É uma rosca. Mas aqui não está tracejado, porque aqui não há necessidade de ser tracejado. Eu não tenho nenhuma vista escondida não visível, nenhuma linha não visível. Da mesma forma aqui, olha, essa rachura representa o quê? Que eu tenho um corte no furo. Por isso que as linhas não são o quê? Tracejadas. Bom, nós também temos algumas representações de furos cegos e passantes rosqueados aqui, ó. O furo cego com rosca e o passante rosqueado. Alguma representação de diversos parafusos, né, que nós temos, sextavado, que são o quê? Um hexágono, né, o sextavado com rebaixo, sextavado com ressalto, ou que a gente falou antes, né, também que era o quê? Sextavado de verdugo, né? Quadrada, cilíndrica, abaulada, escariada, redonda, abaulada, furada em cruz. Né? São diversos tipos de cabeça de parafuso. Bom, a ponta do parafuso também tem formatos diferentes. Veja bem aqui, uma ponta reta, boleada, chanfrada, cônico, auto-roscante tipo B, tipo AB, cônica de guia cilíndrica, oco biselado e aqui uma guia cilíndrica boleada. Então nós temos vários tipos de ponta de parafuso também. Cada um tem sua aplicação, seu sentido de ser, mas isso não é tema da nossa aula. Nossa aula é desenho e mais para interpretar, né, de que se trata cada desenho aqui. Aqui temos representação de rebites, diferentes tipos de rebites. Em elementos de máquina vocês também vão aprender melhor sobre rebites, molas. Veja, essa coluna nós temos o símbolo e aqui a vista e o corte. Aqui a mola de tração, né? Mola de torção e a mola cônica. E aqui são as molas cilíndricas e cônicas, né? Típicas, helicoidais. Né? O slide não está muito bom, mas aqui eu tenho algumas fotos representando. Né? Olha aqui a mola de tração, a mola de torção, né? Outra mola de torção também aqui. Continuando, temos as molas elásticas também, as espirais simples, né? Seria essa daqui. Temos também o feixe de mola com olhar e braçadeira, né? Também chamado de molas Belleville. Outra representação importante são as engrenagens. Repare que engrenagem, o tempo que eu perderia se tivesse que desenhar dente a dente. Então o que acontece? Nós trabalhamos com esquemas. Aqui em corte e aqui o esquema. Então se você observar um desenho desse tipo, né, não imagine que seja uma polia, algo parecido. Isso é representação do quê? De engrenagens, ok? Em geral, né, em esboços, a gente utiliza só esse esquema aqui. Por que a gente usa esse tipo de esquema? Porque é mais fácil, mais simples. Aqui eu tenho um par de engrenagens, ó. Uma engrenagem aqui e outra engrenagem. Aqui seria o contato delas. Engrenagem interna, né? Uma engrenagem interna aqui, uma aqui. Tenho com ausência de ligação sem contato direto, né? Ligação completa, ligação sem transação, ligação sem rotação. Então esses são os tipos, né, de representação de engrenagem que nós temos. Bom, aqui representação de rolamento, de esfera, né? Simplificada seria desse jeito, e aqui em corte, né? Dá para reparar bem que essa é o que? A parte do rolamento. Aqui é uma simetria, tá, pessoal? Eu teria que representar do outro lado também, né? Para observar o rolamento como um completo, tá? Então, só estou mostrando a parte superior. A parte de baixo é como se fosse um espelho disso daqui, né? Porque o rolamento é o quê? É uma peça simétrica, né? Aqui eu tenho o quê? Os rolamentos de rolo, ok? A visão em corte e a visão simplificada na segunda linha. Bom, como o presente curso traz de automação industrial, nós também temos que mostrar alguns símbolos, né, de infraestrutura elétrica. Agora, reparem, o símbolo de corrente contínua é esse, de retificado é esse, alternado isso aqui, alternado trifásico neutro.
Tem várias imagens aqui, né, de como a gente faz essa representação, né? Resistência, resistores de resistência, né, bobinas, indutância, impedância, enrolamentos e por aí vai. Nós temos aqui também a questão dos interruptores, como eles podem ser representados, controle a distância e por aí vai. Bom, qual que é a ideia disso daqui? Na verdade eu não vou me aprofundar, mas existe um livro muito bom, que é o Del Mônaco, Desenho Eletrotécnico e Eletromecânico. Ele traz uma série de tabelas. Essas tabelas, na verdade, foram extraídas do livro dele. E elas são muito interessantes porque dão informações importantíssimas, né, de identificação desses elementos aqui no desenho técnico. Ok? Bom, com isso a gente encerra essa primeira parte. E no próximo vídeo vocês vão ver a questão das tolerâncias.